Só que antes de iniciar propriamente a disciplina, antes de iniciar a parte do conteúdo, explicar qual que vai ser a nossa dinâmica, qual que vai ser a ementa, se alguém tiver alguma dúvida sobre o período agora, como que vai ser, a gente vai continuar trabalhando no regime remoto, como é de conhecimento de todos. Infelizmente, a nossa situação, a situação geral do Brasil, nem da nossa região permite a gente ter uma retomada, nem que seja parcial das nossas atividades de forma presencial. E tanto a direção da instituição como um todo, a direção do campus, depois de muita conversa, chegaram à conclusão que se a gente parasse nesse momento, ia ser pior do que a gente continuar, por mais que ainda limitado. Então, com certeza. Então, existem perdas em várias vertentes, em diversas áreas aí da sociedade, e infelizmente a gente vai ter algumas perdas em relação ao que a gente conseguiria fazer no presencial. O que a gente vai fazer é um esforço maior para que a gente consiga suprir. E ficar sem nada nesse momento, a gente chegou à conclusão que seria bem pior. Então, o foco principal de todas as disciplinas vai ser a gente tratar os assuntos que são mais importantes dentro de cada conteúdo e depois, caso seja necessário, algum conteúdo que não consiga ser trabalhado da melhor maneira possível, quando a gente retornar às atividades presenciais, aí a gente faz algum tipo de recuperação, algum tipo de conteúdo intensivo sobre algum tópico, onde a gente identificar que seja necessário. Então, essa vai ser a dinâmica. Então, o que mudou também, que vocês devem ter visto, lá dentro da distribuição de aulas semanais lá, a gente tem uma carga horária ali de 1h30 para cada disciplina, não importando quantas aulas ela tem por semana. Mas a dinâmica, de acordo com as orientações da direção de ensino, é para se manter basicamente como no semestre passado. Então, se é uma disciplina que tem 4 aulas por semana, o professor ele tem que dar, pelo menos, uma aula síncrona ao vivo, né, por semana, passando os conteúdos, e ter um outro conteúdo que seja assíncrono, seja em torno de leitura, seja em torno de uma videoaula complementar ou de uma videoaula preparada pelo próprio professor. Se a disciplina for de 2 aulas por semana, aí fica a cargo do professor, ou fazer aula síncrona toda semana, ou fazer semana sim e semana não. E nesse intervalo aí, ir colocando aí materiais complementares ou videoaulas do próprio professor. Na dinâmica da nossa disciplina, até inicialmente eu tinha pensado em fazer lá a parte complementar nossa, toda segunda-feira, então toda terça-feira, nesse horário, a gente vai ter a nossa aula 5, onde a gente vai ter o nosso conteúdo, a gente vai gastar aí em torno de 1h, entre 1h e 1h30, vai depender. E ao invés de fazer na segunda, eu vou fazer uma segunda aula / atendimento, que é onde que eu vou gravar uma complementação do conteúdo da semana na quinta-feira, das 6 às 7. Então, das 6 às 15 para as 7, mais ou menos. Quem quiser entrar e ir assistindo e participando, joia. Quem não puder, esse conteúdo vai ser gravado e disponibilizado. Então, minha aula assíncrona, eu vou fazer ela toda quinta-feira, das 6 às 6h45, mais ou menos, que é 7 horas, vocês têm outra aula. E vou... Ó, o Henrique chegou no funk ali. Oh, perdão, Matheus, perdão mesmo. Aí eu vou disponibilizar essa videoaula que eu vou gravar na quinta-feira para todo mundo ali, depois da aula mesmo na quinta, para poder assistir na sexta, assistir no sábado, assistir o conteúdo. Então, vai ser essencial. Quem conseguir entrar e assistir na quinta ali, quiser participar, vai ser no mesmo formato que a gente está fazendo. Beleza. Quem não puder, tranquilo também, sem nenhum tipo de prejuízo. O importante é conseguir assistir isso até depois, na terça-feira, porque na terça-feira a gente vai continuar o conteúdo a partir da quinta. Então, a gente vai estruturar dessa maneira. Deu para entender a dinâmica que a gente vai fazer? Deu? Então, tranquilo. Então, essa vai ser a nossa dinâmica na nossa disciplina. Então, a gente tem uma disciplina de 4 aulas por semana. Se a gente for trabalhar só com a nossa aula síncrona de conteúdo, propriamente dito, a gente não consegue cumprir o que a gente tem que fazer, que a gente tem bastante coisa para poder trabalhar.
Então, na terça-feira, a gente vai estar, se alguém tiver ficou com uma dúvida do que eu postei na quinta lá, não estava na aula, tranquilo, pode parar e a gente vai fazendo juntos. Só que não pode deixar de assistir aqui essa aula da quinta, gravada, né, entre sexta, sábado, domingo e segunda ali, para conseguir acompanhar depois na terça, senão começa a ficar meio perdido. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira, é um conteúdo sequencial. Então, voltando. Deve ter sido o Henrico que me derrubou. Capaz, Matheus. Duvido nada. Não tem nem como, aí já tá fora do meu alcance. Tá fora do alcance, né? Não, deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Porque eu fui dar uma tela de apresentação, que eu acho que pegou o foco aqui no desligar, e ele desligou aqui. Então, eu vou fazer a apresentação aqui da disciplina, falar o que a gente vai trabalhar, qual vai ser a nossa dinâmica, o conteúdo, e a gente, vai começar a fazer uma introdução propriamente, falar do conteúdo, o que a gente vai fazer durante a nossa disciplina. Então, a disciplina é Estrutura de Dados 2, embora ela seja um nome de segmento de Estrutura de Dados 1 ali, né, que a gente trabalhou no semestre passado, nesse início, vocês vão ver que é um tópico um tanto... Ele não é uma continuação, uma sequência clara daquilo que a gente estava vindo fazendo. Então, a gente vai trabalhar com alguns tópicos, que são alguns algoritmos específicos para poder trabalhar com métodos de pesquisa e ordenação. Depois, quando a gente entrar na segunda parte da disciplina, que vai ser árvores e grafos, aí a gente começa a relembrar bastante o que a gente viu em estrutura de dados 1. Então, a ementa da nossa disciplina aqui. Então, a gente vai trabalhar com métodos de ordenação, vai ser a primeira parte aqui. Então, a primeira parte, a disciplina nossa, a gente quebra em duas partes, onde a gente para, né, faz uma prova, a gente vai ter alguns trabalhinhos. Então, a primeira parte está aqui em métodos de ordenação e pesquisa. Então, método de ordenação, a gente vai ver os métodos simples primeiro, que é o método da bolha, que é o bubble sort, o método de inserção, insertion sort, selection sort e quick sort. Então, a gente vai ver esses métodos de ordenação. São algoritmos que já estão todos implementados aí na maioria das linguagens de programação. Toda linguagem de programação ali, você já tem um método sort, ou para poder organizar, ordenar os dados. Mas então, por que a gente vai fazer isso? Mais uma vez, a gente precisa entender como tudo isso funciona e da onde isso saiu, como esses algoritmos funcionam, e isso dá uma base muito boa para que a gente consiga desenvolver novas soluções. Então, se a gente é um mero utilizador, fica complexo a gente conseguir entender algumas outras coisas. Depois, a gente trabalha com métodos de pesquisa, que também já está implementado aí nas linguagens de programação. Então, a gente tem método de pesquisa linear e binário. Entender a busca binária é muito importante para a resolução de problemas em geral. Depois, a gente vai tratar com árvores, que é uma estrutura de organização de dados. Basicamente, são árvores de busca, árvores de pesquisa. Então, quando a gente entra em árvores, é uma continuação aqui de pesquisa. Então, a gente vê os métodos baseados em vetores, que é busca linear e binária. Depois, métodos baseados em estruturas hierárquicas, que a gente vai ter árvores de busca aqui. E aí tem vários tipos de árvores, que a gente vai fazer alguns trabalhinhos, de árvore binária, árvore AVL, etc. Depois, a gente vai ver, dentro desse contexto de árvore, a gente vê um pouco sobre o algoritmo Huffman, que é um algoritmo de compactação de dados. É uma aplicação de árvore, que não é para busca. Então, todos os algoritmos aí, aplicativos de compactação de dados que a gente tem, como o Nzip, o NHAR, etc., utilizam a base desse algoritmo. E depois a gente faz uma introdução e a gente vê os principais algoritmos para grafos, de uma forma um tanto superficial, mas a gente consegue ver o que é mais importante. Então, o principal objetivo é que a gente consiga compreender alguns conceitos fundamentais da computação. Então, a gente estuda estrutura de dados para não ser um mero utilizador de bibliotecas, e sim começar a entender como as coisas funcionam por trás. E dar base para que a gente consiga aprender alguns algoritmos mais complexos. Então, a gente vai passar aí por métodos de pesquisa e ordenação, a gente vai ver estruturas de dados mais complexas, como árvores, como grafos, a gente vai compreender aplicações aí de
de árvores para problemas que não sejam de pesquisa, que é a base, né, como o algoritmo de Huffman, que é um algoritmo de compactação de dados. Então, esse é o nosso objetivo aí. A bibliografia, a nota de aula, está disponível lá dentro da nossa sala de aula, no Google, e aqui está a nossa bibliografia básica aqui. Eu gosto de mostrar as fotinhas aqui. Esse livro aqui, ó, Estrutura de Dados, que a gente tem na biblioteca, mas agora a biblioteca não tem como pegar nada lá, né? Mas esse livro da Ana Fernanda Ascencio aqui, ó, Estrutura de Dados Fundamentais, se vocês procurarem, vocês conseguem achar ele aí na internet. Então, vocês podem dar uma olhada, a gente vai utilizar muita coisa de base dele. Ele é o melhor livro para poder estudar a estrutura de dados 2. Então, o nosso conteúdo segue basicamente esse livro. Tudo que está nesse livro aqui, a gente passa por esses conteúdos. Esse livro do Osmar Quirino, ele é a base de estrutura de dados 1, que é um livro muito bom, que a gente tem na biblioteca também. Então, serve como um reforço. E tem esse livro do Jaime Luiz Soares Fitter, que é um professor lá da COP do Rio. É um livro bom, mas um pouquinho mais complexo de entender, não tão didático. Gosto mais desse livro da capa verde aqui. Tem, logicamente, isso aqui é a base, é o mais simples que a gente consegue ver. Quando a gente vai tratar de estruturas de dados, em inglês, dificilmente você vai procurar algum livro que se chama Data Structures, né? A grande maioria dos livros aí, eles são de algoritmos. Então, quando você pega um livro de algoritmo em inglês, como esses dois aqui, que são os livros base aí para os principais cursos de computação no mundo como um todo, esse Introduction to Algorithms aqui do Corman e algoritmos do Siddiq Duane, são os principais livros. Então, ele passa todos os conteúdos que a gente vê e vai muito além. Então, consegue dar uma base para problemas mais complexos aí, de como as coisas funcionam na computação. Então, aqui, não se iludam com o nome, não é algoritmo em si, aqui não é lógica de programação, né? Que aqui a gente conhece algoritmo por lógica de programação, algoritmo que é a estrutura de dados. E o livro clássico aqui, do Knut, que é esse livro, A Arte da Programação de Computadores, e aí ele tem alguns volumes, e aí o volume 1 aqui que traz a parte inicial aqui, e alguns outros volumes também trazem os conteúdos. E o Knut, ele é muito querido, o Bill Gates mesmo cita que o que ele sabe de computação hoje, ele iniciou na computação por causa dos livros do Knut, por causa desses livros. Então é bem emblemático dentro da estrutura de dados, né, dentro do aprendizagem de computação, pelo menos conhecer esses livros clássicos. Com certeza tem muito mais coisa, que a gente vê uma pontinha do iceberg, e eu falo toda a disciplina que a gente vai trabalhar, né? Então tem muito conteúdo aqui, são algumas listas de curso do Coursera, do edX, tanto alguns cursos mais gerais, né, que esse Aprenda a Ciência da Computação com Python aqui, esse aqui é um livro em português, esse Algoritmos Parte 1, são esses autores aqui, o Siddiq Wayne aqui, ó, esse da capa vermelha, eles que dão esses cursos aqui. Desculpa, é esse aqui do edX, se eu não estou enganado, é um dos dois aqui. Então, tem algumas formações. Esse curso E50, ele traz tópicos em computação, tópicos bem gerais. Esse curso é muito bom. Então, vale a pena explorar o Coursera, explorar o edX. Eu já tinha conversado, já tinha falado para vocês, né? Quando você entra lá, ele fala lá se você quer pagar, se quer um certificado, mas se não quiser certificado, é só você clicar em Audit, né? Que é ser ouvinte, Audit this course. Então, quando você fala para você ser um ouvinte, você pode entrar, acessar todo o conteúdo, acessar as videoaulas, dá para você usar o tradutor do próprio Google lá, dá para você traduzir as legendas, então vale muito a pena. Ir além, né? Não ficar só no que está vendo. Então, a gente está hoje cada vez mais inundado por conteúdo. A dificuldade nossa é achar o que a gente vai utilizar, o que a gente vai fazer. Em relação à média avaliação, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu mudar um pouco aqui, né? Nesse formato a gente está mudando. Então, provas, a gente já trabalhou semestre passado com peso 5, né? Então, a gente vai trabalhar com peso 5. Pré-prova, a gente deixa peso 1. E a gente vai aumentar listas e presenças aqui, e outros trabalhinhos, outras atividades que não sejam aqueles trabalhos maiores, para 2 pontos. Então, a gente vai ficar com 5 pontos de provas, 2,5, 2,5. Alguns trabalhinhos extra classe, eu estou prevendo 4 trabalhinhos desse extra classe, então vão ser 2 seminários e 2 trabalhinhos, que aí vai ter peso 2, né? Cada seminário meio ponto, cada trabalhinho meio ponto, aí dá 2 aqui.
pré-prova, que vai ser aqueles questionários antes da prova, né? Peso 1, meio ponto cada um, e lista e presença. Então, vão ser 2 listas, cada um valendo meio aqui, e depois a parte aqui de presença e as atividadezinhas menores que a gente for fazendo. Então, assim, eu dou aula hoje e peço para você fazer uma atividade, que não é trabalho. Então, a gente vai ter trabalhos que vai estar aqui e atividades que vão estar dentro desse um ponto aqui. Então, a gente vai ter 2 listas para entregar, cada uma meio ponto. E como que eu vou contar se você tem presença ou não? Se você entregou atividade. Porque a gente não pode dar nota agora, a gente não está contabilizando presença, né? Então, a pessoa não assistiu a aula, quem não está aqui, beleza. Então, essa presença aqui vão ser as atividades. Então, se eu der uma atividadezinha hoje para você poder fazer e entregar, se você entregou, beleza. Se você não entregou, você vai ficar sem esse outro um ponto. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Então, essa estrutura, se for necessário mudar qualquer coisa aqui, vai ser em consenso com todo mundo e a gente conversa. Como todo mundo já sabe, aí já seguiu o fluxo, né, de trabalho, a gente está trabalhando desde de linguagem 1, é a terceira disciplina em sequência que a gente está trabalhando. Estrutura de dados em si, você precisa de uma dedicação extra classe, então não dá para entrar só na nossa aula síncrona aqui, ou assistir só a aula de aula e não dedicar. Então, você tem que dedicar um tempinho para poder ler o conteúdo, para poder ler a nota de aula, para poder estudar, para poder fazer o programa. Você tem que se dedicar um pouco. Então, para essa disciplina, você vai precisar dedicar em torno de 2 horas por semana, fora a carga horária que você vai estar assistindo às aulas. Seja a aula síncrona ou seja a aula gravada. Pode acontecer alguma coisa, que a gente der algum trabalho, prova, e precisar adiar, vocês podem pedir para adiar. Aí eu coloco aqui que vocês podem pedir duas solicitações, mas é tudo conversado. O que não vale se tem um trabalhinho para entregar hoje, e simplesmente, vamos mudar porque o pessoal deixou para fazer. Deu 2 semanas de prazo e a galera não fez. Então, pode pedir para adiar, não tem problema, mas tudo contando que seja tudo organizado. Aquele código de honra que a gente já usa sempre, né? Ou seja, para você fazer a disciplina é igual você instalar um programa do Windows. Você tem que marcar o checkbox e dar next, senão você não vai para frente. Então, todo mundo tem que aceitar o termo de honra aí, falando que tudo que você está fazendo é fruto do seu próprio esforço, que você não vai copiar nada de ninguém, que você não vai colar nada de ninguém. Se você fizer isso, você vai estar desrespeitando e você está passível aí a perder nota, aí, a ter atividade zerada, a ter avaliação zerada. Então, só tomar cuidado com isso. Isso é muito importante. O que a gente vai trabalhar agora, a gente vai fazer uma pequena introdução hoje. A gente nem vai entrar em código, eu vou deixar para gravar o código na quinta-feira, só para não ficar cansativo. O que a gente vai trabalhar na primeira parte da nossa disciplina é com ordenação de dados. Todo mundo está vendo esse tanto de número aqui na tela, não tá? Vou precisar da interação aí. Estão vendo aí, né? Beleza. Se eu te dou esse tanto de número aí, alguém abre o áudio aí e fala como que você iria fazer para poder ordenar eles. Que técnica que você iria utilizar? Ordem crescente, sendo. Não, beleza, em ordem crescente. Mas beleza, eu te dei um tanto de número. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Aí seria identificar o menor. Vou escolher o menor. Achar o menor. Analisar número por número. Mas é ordem crescente ou decrescente? Não, tanto faz. Pode ser em ordem crescente. Aí ia ter que achar o menor número deles. Achar o menor ou o maior. Você achou o menor, e aí? Aonde você vai colocar o menor? No início. O menor vai ser o início. E aí, depois eu vou ordenando em ordem crescente. Primeiro eu acho o menor e ordeno em ordem crescente. Você acha o menor, coloquei ele no começo. Aí, para mim achar o menor aqui, o que eu vou ter que fazer com esse tanto de número aqui? Vou ter que percorrer o menor. Percorrer todos e ver qual vai ser o menor. Eu acho o menor, coloco no começo. E aí, depois, o que eu faço? Procuro o outro que é menor sem ser, desconsiderando esse primeiro, né? Eu travo ele. Sim. E aí, coloco na próxima posição, depois do primeiro. E assim sucessivo, né? Essa é uma técnica das mais lógicas e mais fáceis para a gente poder fazer. E essa técnica que a gente vai utilizar primeiro é a técnica que a gente chama de organização da bolha. Ou a gente seleciona o menor, coloca no começo, ou a gente seleciona o maior e vai
colocando ele no fim. Toda vez que a gente vai passando, a gente já vai ter o nosso vetor, o nosso conjunto de dados cada vez mais organizado. E todo mundo concorda que se eu dou esse tanto de números aqui, você vai ter um esforço. Quanto mais números eu der para vocês, maior vai ser o esforço. Quanto menos números, menor o esforço. Então, o trabalho de organização de dados aqui está diretamente relacionado a quantos dados eu tenho para poder organizar. Se eu der 2 números para alguém organizar, o que você vai fazer? Eu vou olhar esses 2 números. Qual for menor que o outro, coloco na ordem, beleza. Dou 3 números, você vai achar qual é o menor, coloca no começo e depois entre os dois você organiza. Te dou 1 milhão de números, isso começa a ficar muito complexo. Então, a gente tem diversas técnicas que podem ser utilizadas. E é isso que a gente vai estudar na primeira parte da disciplina. Por quê? Porque isso foi um dos maiores problemas no início da computação, foi ordenar dados. Então, dentro da computação, frequentemente a gente precisa ordenar esses dados, a gente precisa deixar esses dados mais organizados. Por que eu preciso deixar eles mais organizados? Para que eu consiga buscar. Esse trabalho é o que a gente chama frequentemente de indexação de dados. Eu tenho uma massa de dados, se eu deixar ela organizada e indexada, isso vai facilitar a minha busca. Se essa massa de dados minha estiver toda desorganizada, para que eu consiga buscar, eu vou ter um esforço muito maior. Então, primeiro, a gente organiza, ordena, ou seja, a gente faz o que a gente chama de indexação baseado em um determinado atributo, e depois a gente faz a nossa busca. Então, a gente tem a preocupação de ordenar os dados, de organizar os dados, para poder buscar. Pensa naquele velho armário de aço, onde você guarda lá aquele arquivo, né? Que você tem as pastinhas, ou de documentos, ou com o nome das pessoas, né? Então, se você tem todas aquelas pastinhas lá, que você tem as fichinhas das pessoas, aonde que a pessoa sabe que ela comprou, o que ela fez, né? Se você deixar essas pastas todas organizadas por ordem alfabética, na hora de você buscar, é muito mais fácil. Se essas pastas estiverem todas desorganizadas nos armários, para você buscar, o que você vai ter que fazer? Sempre percorrer todo o teu espaço de busca. E isso vai ficar cada vez mais complexo de acordo com que a tua massa de dados cresça. Por isso, a grande importância da ordenação. Então, esse problema da ordenação, ele foi um dos maiores problemas, como eu falei, no início da computação, e as implementações, tem implementações com vários níveis de eficiência. Então, tem métodos que eles são mais complexos, que a gente consegue ordenar uma grande massa de dados de forma muito mais rápida, e a gente tem métodos mais simples, que para massas de dados pequenas, elas são o suficiente. Mas a discrepância do tempo de execução para poder resolver um determinado problema, ele vai de um algoritmo, por exemplo, eu tenho um algoritmo para poder ordenar 100 mil elementos. Então, eu posso ter um algoritmo que ele vai gastar 0,01 segundo, enquanto eu tenho outro algoritmo que vai gastar aí mais de 10 segundos. Então, isso a gente vai implementar, a gente vai conseguir ver. E essa diferença de eficiência, ela está diretamente relacionada ao método com que o algoritmo foi programado. Então, são algoritmos com a mesma massa de dados para fazer a mesma coisa. Só que um algoritmo ele pode demorar mais de 1.000, 10.000 vezes a mais do que o outro. Então, estudar a ordenação de dados é muito importante para a gente conseguir enxergar o quanto uma implementação de um algoritmo faz diferença no resultado final. Então, a primeira coisa que a gente preocupa é o quê? Tem que funcionar, tem que resolver o problema. Beleza. E depois a gente tem que passar a se preocupar com a eficiência. Esse método que eu estou utilizando, ele é o mais eficiente para resolver esse problema? E a gente vai conseguir estudar isso de forma bem clara. Quando a gente vai trabalhar com ordenação de dados, a gente tem 2 conceitos aqui que são importantes. O conceito de ordenação interna e o conceito de ordenação externa. O que a gente vai trabalhar e vai focar dentro da nossa disciplina é a ordenação interna. Isso aqui é uma questãozinha que cai na pré-prova e na prova. Então, quando a gente fala ordenação interna, a gente está ordenando os dados em memória. Ou seja, eu tenho uma massa de dados, eu carreguei ela na minha memória principal, na RAM, e eu vou ordenar ela em memória. Quando a gente trata de ordenação externa, é que eu tenho uma massa de dados que ela é tão grande para ser carregada em memória. Pensa que eu quero
organizar uma massa de dados aí que ela tem 10 gigas. Só que, e isso são os meus registros, né? Eu não consigo trazer isso para a memória porque eu tenho lá 4 GB de RAM, 8 GB de RAM. Então, você vai trabalhar com média de ordenação externa, onde ele vai pegar partes lá desse arquivo, vai ordenar e depois vai intercalar isso. Então, quando a gente fala em ordenação externa, é porque ele não pode ser ordenado na memória principal. Eu não consigo carregar tudo. Ou seja, eu estou ordenando em disco, mas existe um método para isso. E ordenação interna, que na verdade os externos, eles derivam da ordenação interna. Ordenação interna é onde eu consigo colocar tudo na memória principal, tudo na memória RAM. Então, a gente vai focar, tudo que a gente vai ver aqui vai ser em ordenação interna. Como eu falei, o algoritmo que a gente vai utilizar, ele está diretamente relacionado com o tempo de ordenação. Então, dependendo da técnica que o meu algoritmo for utilizar, eu vou gastar um determinado tempo. A gente vai ter algoritmos ditos simples e algoritmos ditos eficientes. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ter um vetor, que a gente está acostumado, né? Que ele sai de 0 até n-1 elementos. Então, tem um vetor de 10, ele sai de 0 a 9. E esses N itens que a gente tem lá, eles estão dispostos de forma aleatória ou de forma da inserção dos registros. O que a ordenação consiste? Consiste em permutar, em trocar, né, fazer a organização dos itens de forma que o vetor na posição 0 seja menor que o vetor na posição 1, que seja menor que o vetor na posição 2, que seja menor que o vetor na última posição. Então, ordenar é colocar os meus dados aí em ordem crescente, como está mostrado aqui, ou em ordem decrescente, numa forma organizada, que facilite o nosso processo de busca. Pessoal, conforme eu vou falando aqui, se surgir alguma dúvida aí, vocês podem chamar. E quando a gente vai trabalhar com métodos de ordenação, e isso vai ficar bem claro, a gente vai bater bastante aqui, a gente tem uns métodos que a gente diz métodos de ordenação simples e métodos de ordenação eficientes. Então, aqui a gente já consegue enxergar claramente qual que vai demorar mais que o outro, né? O simples vai demorar mais que o eficiente. O simples, a gente diz que ele tem uma complexidade computacional maior do que os eficientes. Por quê? Para ele, é mais difícil organizar os dados do que os eficientes. Por quê? Por causa do método dele. E a gente mede isso em uma escala, em uma notação que a gente chama de O. Então, sempre quando a gente vê esse O aqui, ó, ele é uma notação utilizada para representar o quanto é difícil para um algoritmo conseguir resolver um problema. O quanto esforço ele vai ter que fazer para conseguir ordenar a minha massa de dados. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse aqui tem esforço O de n ao quadrado. Esse aqui tem esforço O n log de n. Sempre quando a gente falar log aqui em análise de algoritmo, é log base 2, não base 10. Então, qual que demanda o maior esforço? O de n ao quadrado ou O n log de n? Então, vamos pensar que eu tenho lá um arquivo, um vetor lá, com 10 registros. Então, se ele tem 10 registros, qual vai ser o meu esforço para poder organizar esses 10 registros? N ao quadrado. Então, a gente fala de maneira geral, isso não é um número exato. Então, o meu esforço aqui vai ser o quê? Vai ser o meu esforço de 100. E agora, se eu pegar um algoritmo eficiente, que usa uma técnica mais eficiente, que ele está dentro dessa notação, dessa complexidade n log de n, lembrando que o log aqui é sempre base 2, então vai ser o quê? Ó? N, 10, né? O meu n é a quantidade de elementos, vezes log de n. Quanto que é log de n? Log de 10 na base 2. Então, você vai fazer o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Se você colocar ali, não vai dar nem 4, né? Então, vai dar 3, alguma coisa. Então, log de 10 aqui, ó, na base 2, vai dar o quê? Vai dar 3 ponto alguma coisa. Vamos pôr 3,5 aqui. Então, qual que é o esforço que um algoritmo eficiente faria? 10 vezes 3,5. O esforço dele aqui seria proporcional a 35. Enquanto um algoritmo aqui simples, o esforço dele seria proporcional a 100. Ah, mas parece que não é muito. Mas essa dificuldade, essa complexidade, ela cresce de forma muito rápida. Ela cresce em escala logarítmica. Ou ela vai crescer aqui em escala quadrática. De acordo com a minha entrada.
Então, quanto maior o meu N, o que é o meu N? A quantidade de elementos que eu quero organizar. Quanto maior o meu N, maior a complexidade. Então, se eu colocar aqui de 100, 100 vezes 100 dá 10.000. Se eu tivesse 100 elementos, por exemplo. Então, se eu tivesse um vetor com 100 elementos, qual que seria a complexidade? Qual que seria o esforço que um algoritmo simples teria que fazer? De 10.000. Qual que seria o esforço que um algoritmo eficiente teria que fazer? Seria 100 vezes log de 100. Então, quando a gente fala log de 100 aí, na base 2, né? 2 dá 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, vai dar 6 ponto alguma coisa. Então, vai ser 100 vezes 6, vai dar 600 e alguma coisa. Então, se a gente pensar que um algoritmo eficiente com 100 elementos, ele teria um esforço em torno de 600. Um algoritmo simples, ele teria um esforço em torno de 10.000. E quando a gente fala isso, é um número aproximado de operações que serão necessárias para poder organizar essa massa de dados. Então, sempre quando a gente vê esse O aqui, ó, a gente pensa o quê? É uma notação, que a gente chama de notação assintótica, que ela denota o quê? O esforço que o algoritmo vai ter que fazer para resolver o problema. Um esforço, se é n ao quadrado, é maior que um esforço, se é n vezes log de n. E a gente vai entender, estudar isso em detalhes depois. O importante é só entender o quê? O O denota o esforço. Esse aqui é um trecho lá do livro do Siddiq Duane, que é um daqueles livros que eu citei lá no começo, que eles falam, nos primeiros dias da computação, era comum que aproximadamente 30% de todo o esforço computacional, de todo o ciclo, de todo o poder de processamento, fosse gasto para poder ordenar os dados. E, atualmente, essa fração é muito pequena, principalmente pela eficiência dos algoritmos de ordenação que a gente tem hoje. Então, no começo, quando a gente não tinha esses algoritmos eficientes, ordenar dados era extremamente penoso. E lembrando que era uma massa de dados, a massa de dados era relativamente pequena. Imagina hoje, quando a gente tem mais e mais dados. Então, a gente vai conseguir enxergar que quando a nossa massa de dados, quando a gente está trabalhando com pouco dado, não faz muita diferença. Mas quando a gente vai aumentando essa massa de dados, a minha complexidade aumenta muito, a minha dificuldade aumenta muito. Essa parte de estabilidade aqui do algoritmo, depois a gente vai ver mais detalhes. Mas quando a gente pensa que um algoritmo de ordenação, ele é estável, que é quando a gente vai falar de estabilidade aqui, ó, quando que eu vou falar que um algoritmo de ordenação é estável ou não? Então, vamos pensar que eu tenho esses números para ordenar aqui, ó, 3, 2, 2 e 1. Reparem aqui que eu tenho 2, 2 aqui, ó. Um está marcado com B, outro está marcado com C, para mim saber quem que é quem. Então, se eu for ordenar aqui e ele for estável, vai ter que ficar 1, 2, 3. Mas reparem aqui que os 2, 2, ó, eles mantiveram a ordem, tá vendo? Ó? O 2 do B que estava aqui e o 2 do C manteve. Então, se ele manter a ordem dos itens iguais, se ele manter a ordem relativa de itens que são iguais, a gente diz que é estável. Se ele não manter a ordem dos itens que são iguais, a gente diz que ele não é estável. Então, aqui está ordenado, ó. 1, 2, 2 e 3. Só que reparem aqui que eu tenho o primeiro 2 e o segundo 2, ó, eles trocaram de ordem. Precisaria isso? Não. Se é 2, é 2. Não precisava trocar a ordem desses dois. Mas é porque o método do algoritmo ele não controla isso. Isso a gente diz de estabilidade do algoritmo. Então, o algoritmo de ordenação ele é dito estável se eu tenho dois elementos idênticos e durante o processo de ordenação eles não alteram a posição relativa de cada um. Agora, se tiver alteração da posição relativa, como aconteceu aqui, ó, na última parte aqui, ele não é estável. Por que estabilidade desejada? Porque eu vou fazer menos operações. Menos operações, teoricamente, o meu algoritmo pode ser mais rápido. Mas a gente vai ver que isso na prática nem sempre acontece. A gente tem algoritmos que são bem mais lentos, que são estáveis, e algoritmos que são extremamente rápidos, que não são estáveis. Porque fazer ele ficar estável ia ter que gerar um esforço muito grande, que não valeria a pena. Então, esse é só um conceito. É importante a gente passar por ele, porque, por vezes, vocês são cobrados disso em questões de ENAD, em questões de concurso. Então, esse é o conceito de estabilidade. E a gente tem alguns algoritmos que depois outros que a gente vai estudar, né? Alguns são estáveis. O primeiro que a gente vê, que é o bubble sort,
que é o algoritmo de ordenação por trocas, ele é o algoritmo de ordenação mais simples e baseado naquela lógica que a gente conversou. Aí a gente tem um algoritmo de inserção, o algoritmo de merge e o de count, são estáveis, ou seja, ele mantém essa ordem. E o algoritmo mais eficiente que a gente tem, que é o quicksort, e o rapsort, shellsort também são algoritmos extremamente eficientes, mas o mais eficiente para a maioria dos casos aí é o quicksort, e ele não é estável. A gente tem algoritmos eficientes também que são estáveis. Então, a estabilidade não é um conceito que está diretamente relacionado à eficiência. A gente tem algoritmos que são eficientes e não são estáveis, mas é importante só conhecer esse conceito. Então, a estabilidade, o que ela é? Se eu tenho um conjunto de elementos e eu tenho elementos iguais. Se depois da ordenação a posição relativa se manteve a mesma, é estável. Se depois da ordenação a posição relativa deles trocou, ele não é estável. Então, isso é só um conceito que está na nota de aula lá, e depois, se tiver alguma dúvida, também. Então, dentro desses métodos aí, a gente vai trabalhar com dois grupos de métodos de ordenação. Os métodos ditos simples, que eles demandam, eles fazem um esforço maior para poder ordenar, e aí a gente vai estudar eles, vai implementar, que é o bubble sort, o insertion sort e o selection sort, que são os algoritmos simples, que eles estão dentro da mesma classe de esforço. Ah, se eles estão dentro da mesma classe de esforço, quer dizer que eles fazem exatamente a mesma quantidade de operações? Não. Então, a gente vai ver, a gente vai passando aqui, ó, a gente vai ver que conforme a gente vai evoluindo dentro de uma mesma classe, eu tenho algoritmos que é um pouco melhor que o outro. Mas ainda eles continuam dentro da mesma classe. E a gente vai ver alguns algoritmos eficientes. Vamos estudar em detalhes, implementar juntos o quicksort, e vai ser objeto de seminários aí, que a gente trabalha com alguns seminários, o merge sort, shell sort, heap sort e counting sort. Então, a gente faz uns grupinhos, faz seminários bonitinho, a galera vai gravar, vai apresentar aí. A gente vai ver como que a gente faz essa dinâmica. Então, a gente vai estudar esses métodos. O primeiro método que a gente vai estudar, que é o mais simples e o mais difundido, é o bubble sort, que é um método de ordenação por trocas. Ele usa aquela lógica lá que a gente falou no começo, eu mostrei aquele conjunto de números. Ah, eu vou ordenar, eu posso pegar o menor e já colocar no começo, ou a gente pega o maior e joga para o final. Tanto faz. A lógica padrão é pegar o maior e ir jogando ele para o final. Então, a estratégia nele consiste em ficar comparando os pares de itens de forma que eu vou jogar o maior elemento sempre lá para o final. Eu vou colocar uma animaçãozinha aqui, ó, que aí fica legalzinho. Lá dentro do Google Sala de Aula, deixa eu abrir que eu estava no swap. Se vocês quiserem entrar no Google Sala de Aula, tem um link lá, para vocês poderem acompanhar e fazer aí também. Para quem não entrou aqui ainda, dentro da disciplina, tem mais gente aqui assistindo a aula aqui do que dentro do Google Sala de Aula. Mandei o link aí, o código para vocês entrarem. Então, aqui em atividades, a gente não vai utilizar o Moodle esse semestre, a gente vai utilizar o Moodle só na hora de fazer a pré-prova e a prova. O restante a gente vai fazer dentro do Google Sala de Aula, só para fins de controle dentro do processo que a gente está vivendo, a gente tem que documentar e a direção de ensino consegue fazer algumas estatísticas de quantas disciplinas estão correndo, quantas atividades, quantos alunos estão participando, usando o Google Sala de Aula, o que no Moodle eles não conseguem. Então, a gente vai utilizar o Moodle lá, só quando for a prova, vocês vão entrar no Moodle. Então, é importante manter o acesso. Então, aqui no material, tem a nossa nota sala de aula, tem aqui uma animaçãozinha do bubble sort, que é um zip, e tem esse online. A gente vai usar esse online aqui, que é mais fácil. Depois, na próxima aula, eu mostro o outro. Se vocês quiserem abrir aí. Então, eu vou em sort aqui, o primeiro é o bubble sort aqui. Deixa eu fechar ele aqui. A gente vai usar o bubble sort, que é o algoritmo de ordenação por troca. Eu vou em create aqui e eu vou colocar um conjunto de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar 6 elementos aqui. Vou colocar go aqui, create, para ficar menos elementos. Então, a gente tem essa massa de dados aqui, ó. Deixa eu colocar mais devagar para a gente
Qual que é a lógica do Bubble Sort? Eu vou comparar os pares de elementos até que o maior elemento esteja no fim. Eu travo ele no final, não mexo mais nele e vou fazendo esse processo. Bom, primeiro, eu vou comparar o 29 com 10. É maior, troca. Vou comparar o 29 com 14, é maior, troca. 29 com 37, não troca. 37 com 14, troca. 37 com 20, troca. Então, isso que a gente acabou de ver aqui, ó, é uma fase de execução do Bubble Sort. Então, em cada passada, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o elemento mais pesado e vai levar para o fim. Bubble aí é de bolha, é o algoritmo da bolha. É como se eu estivesse pegando os elementos e fazendo eles subir. Então, você joga lá, as bolhas estão subindo. Então, o elemento mais pesado, maior, né, ele está subindo. Isso aqui foi uma fase. Então, cada passada dessa, no algoritmo de ordenação, a gente chama de fase. A cada fase, a gente conseguiu ver o que aqui, que é o que a gente vai contabilizar para conseguir enxergar o esforço do algoritmo. São quantas comparações e quantas trocas foram feitas. Então, a gente viu aqui que teve 1, 2, 3, 4, 5 comparações. Então, eu tenho 6 elementos e tive 5 comparações. Então, a gente consegue ver claramente aí, ó, que a gente teve N... Deixa, como é que eu tiro esse negócio aqui agora? Eita, desculpa que eu saí aqui. A gente teve N menos 1. Aqui. Não, é para sair. Ah, tá. A gente teve N menos 1 comparações aqui, ó. Então, aqui, ó, eu comparei a primeira posição com a segunda com a terceira com a quarta com a quinta e a quinta com a sexta. E aí agora, quando a gente continuar aqui, ó, deixa eu fechar aqui. Quando a gente continuar, a gente vai ver que a gente vai ter mais comparações. Ah, eu vou ter que começar de novo. Deixa ele fazer de novo aqui. Então, ó, comparou 29 com 10, o 29 com 14, troca. O 29 com 37 não troca. Então, a gente vai ter a quantidade de comparações aqui, no caso, vai ser fixa, a troca não, porque aí depende dos elementos. Ah, o 37 ele travou, tá vendo? Agora vai comparar o 10 com 14, não troca. 14 com 29, não troca. 29 com 14, troca. 29 com 10, troca. Trava. Então, repare que conforme meus elementos vão indo para o final, eu não comparo mais com eles. Então, eu vou diminuindo. Então, conforme eu vou passando a minha fase, eu vou diminuindo a minha quantidade de comparações. Até que no final, aqui, o meu algoritmo vai estar ordenado. Então, qual que é a técnica que o algoritmo utiliza? Ele vai fazendo sucessivas comparações. Deixa eu fazer mais uma vez aqui. Nossa, que tem muito. Como é que eu diminuo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Então, se eu tenho 7 elementos aqui, ó, quantas comparações que eu vou fazer na primeira vez? Então, na primeira passada, deixa eu colocar aqui. Deixa eu aprender a mexer com a ferramentinha aqui. Na primeira passada, eu vou fazer N menos 1. Esse aqui eu quero pagar. Na primeira passada, eu vou fazer N menos 1 comparações. Então, a gente vai ver aqui. Então, que vai ser N menos 1 comparações, que vai ser igual a 6. Na segunda passada, a gente já vai ver que eu vou fazer N menos 2 comparações, que aí vai ser igual a 5. Então, a gente vai ver que conforme a minha fase vai passando, cada passada que a gente dá, a gente chama de fase. Conforme minhas fases vão passando, eu vou diminuindo a quantidade de comparações. Então, na primeira fase, comparei o 29 com 10, vai trocar. Comparei o 29 com 14,
troca. Comparei o 29 com o 37, troca. 37 com 14, troca. 37 com 20, troca. 37 com 15, troca. Então, isso aqui que a gente acabou de ver é uma fase. Então, na primeira fase, eu comparei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 7 elementos. Eu comparei 6 vezes. Por que a gente não está contando troca? A gente poderia contar, porque a troca depende da massa de dados. Já as comparações, a gente consegue denotar ela de acordo com a massa de elementos que a gente tem. Então, na primeira passada, eu fiz 6 comparações. A gente vai ver que a gente travou esse elemento, tá vendo? Ó? Na segunda passada, quantas comparações a gente vai fazer aqui? Ó? Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, na primeira passada, eu fiz n-1, que foi 6. Na segunda passada, eu vou comparar com 5 elementos. Olha lá, vou comparar o 10 com o 14, não troca. O 14 com 29, não troca. O 29 com 14, troca. O 29 com 20, troca. O 29 com 15, troca. Então, a gente consegue enxergar aí uma lógica. Existe uma lógica entre a quantidade de elementos e a quantidade de comparações que a gente vai ter. Então, o que a gente consegue ver aqui? Ó? Na primeira fase, aqui vai ser a fase. Ó. Na primeira fase, a gente vai fazer 6 comparações. Na segunda fase, a gente vai fazer 5. Na terceira fase, a gente vai fazer 4. Na quarta fase, a gente vai fazer 3. Na quinta fase, a gente vai fazer 2. Até que na sexta fase, que é a minha última, eu vou fazer 1. Então, a gente consegue enxergar uma relação direta entre a quantidade de fases, de passadas necessárias para resolver o problema e a quantidade de comparações. Então, para um vetor aonde o meu n é igual a 7, ou seja, o meu n, eu tenho 7 elementos, quantas fases eu vou ter? 6. Então, a quantidade de fases vai ser o quê? n-1. A quantidade de comparações, ele vai ser o quê? Na primeira fase, n-1. Na segunda fase, n-2. Na terceira fase, n-3. Então, a quantidade de comparações vai ser o quê? N menos aquela fase que eu estou passando. Então, se eu estou passando na primeira fase, quantas comparações eu vou ter? Se eu estou passando na primeira fase, eu vou ter n-1. Ou seja, meu n é 7, vou ter 6. Estou passando na segunda fase, n-2, vou ter 5. Estou passando na terceira fase, n-3, vou ter 4. Então, a gente consegue enxergar claramente aí uma relação. Então, se eu pegar para o meu n igual a 7, quantas comparações eu vou ter que fazer? 6 mais 5, que vai dar 11, mais 4, que vai dar 15, mais 3, que vai dar 18, mais 2, que vai dar 20, mais 1, que vai dar 21. Então, a quantidade de comparações, a gente vai conseguir calcular para esse algoritmo de forma fixa, de acordo com o meu n. Então, o meu n aqui no caso, eu tenho o meu n igual a 7. Quantas comparações eu vou ter? 21. Mas eu vou ter que ficar fazendo esse cálculo aqui direto? Não. Então, existe uma equação que a gente consegue modelar isso aqui, que vai ser o quê? N ao quadrado menos n dividido por 2. Então, se eu fazer essa equação aqui, n ao quadrado. Então, 7 vezes 7, 49. Menos 7, 42. Dividido por 2, 21 comparações. Então, para esse algoritmo, a gente consegue enxergar de forma clara quantas comparações eu vou ter que fazer, dado meu n. Meu n é igual a 7, quantas comparações eu vou fazer? N ao quadrado menos n dividido por 2. E quando a gente vai olhar aquela dificuldade do algoritmo lá para resolver o problema, quando a gente vai analisar a complexidade de um algoritmo ou a complexidade de uma função, que é o objetivo ali daquela modelagem, a gente vai olhar o quê? O que impacta diretamente no crescimento da função.
O meu N aqui não vai impactar, o dividido por 2 não vai. Então, a gente diz que esse algoritmo aqui, ó, ele tem complexidade O de N ao quadrado, porque não existe uma complexidade N ao quadrado menos N por 2. E o que impacta o crescimento dessa função aqui, ó, é o N ao quadrado. Então, se o N ao quadrado impacta o crescimento da função, a complexidade dela é O de N ao quadrado por 2. Isso a gente vai detalhar depois, é só para dar uma primeira visão. Então, o que a gente conseguiu ver aqui, ó? Que dado o meu valor de N, eu tenho o meu valor de N aqui, eu consigo saber quantas comparações eu vou ter que fazer para resolver o problema. Mas por que eu estou preocupando com isso? Porque quanto mais comparações, maior o esforço, mais tempo o meu algoritmo vai demorar para resolver. E um dos principais objetivos dentro desse tópico nosso, que a gente está trabalhando com ordenação de dados, é conseguir analisar um algoritmo, analisar quanto o esforço computacional que ele demanda para poder resolver um determinado problema. Porque eu tenho um algoritmo que ele é tão rápido para resolver o problema e o outro demora tanto. Então, a gente consegue fazer essa análise. Embora ainda a gente vai fazer um estudo inicial, mas isso vai ser bem importante. Aí, depois, como eu falei, a gente vai quebrar a nossa aula aí, a gente vai ter uma aula hoje, a gente passando, deu para a gente entender a lógica do Bubble Sort aqui. Então, só pegando aqui, isso aqui, uma fase aqui só. Se eu quero ordenar, eu tenho um vetor aqui está indexado de 1 porque está em pseudocódigo, de 1 até 9. Então, se eu quero ordenar, qual que é a primeira coisa numa fase aqui, ó, comparo 71 com 63. É maior? Trocou os dois. 71 com 46? É maior? Trocou. 71 com 80? Não é maior, não trocou. 80 com 39? É maior? Troca. 80 com 92? Não troca. 92 com 55 troca. 92 com 14 troca. 92 com 27 troca. Isso aqui que a gente acabou de ver, ó, é uma fase. Isso aqui, ó, é uma fase, é uma passada. Por quê? Chegando aqui no final, meus dados estão ordenados? Não, meus dados não estão ordenados. Mas eu já sei o quê? Que o maior elemento está lá no fim. E poderia fazer também como vocês falaram no começo. Eu poderia, ao invés de pegar o maior, jogar fim, pegar o menor e colocar na direita. Essa é a lógica do Bubble Sort. É a lógica de trocas. E aqui está o detalhe que eu falei, né? Então, se a gente tem N itens aí, ó, após a primeira fase, eu já vou diminuir um item. Por quê? Porque eu já joguei no final, não vou mexer mais nele. Depois da segunda fase, já tenho N-2. Depois da terceira fase, N-3. Então, a cada fase que eu vou passando, eu vou diminuindo a quantidade de comparações. Eu vou tendo menos itens para que eles sejam ordenados. Então, se eu tenho essa massa de dados aqui, ó, que eu quero ordenar. Então, se o meu N aqui, ó, para o meu N igual a 5 aqui, ó, eu tenho um vetor de 5 posições. Quantas fases eu vou ter? 4. É fixo. Então, eu vou ter o meu I, isso aí já olhando lá no algoritmo, né? E o meu J. O meu I é o controlador da fase. O meu J é o controlador de comparações. Então, na primeira fase, ó, vou comparar 46 com 39, troca, 46 com 55, não troca, 55 com 14, troca, 55 com 27, troca, 55 está no final. Então, agora, a minha massa de ordenação é só essa aqui, ó. Por quê? Porque eu não vou chegar mais em 55. Então, na segunda fase, ó, o que eu vou fazer? O meu J, que é quantas comparações eu vou fazer, já diminui. Então, no começo, o meu J é o quê? É o meu N menos o I, que é a fase. Então, meu N é igual a 5. 5 menos 1, menos a fase, né? Menos o I, 4. Na segunda fase, 5 menos o I, que é 2, 3. Então, vou comparar o 39 com 46, 46 com 14, 46 com 27. Acabou. Fiz 3 comparações. Na terceira fase, quantas comparações eu vou fazer? 2, que é o meu N menos 2. Comparo 39 com 14, 39 com 27. Acabou. Na quarta fase, uma comparação. Só 14 com 27 e pronto. Acabou. Então, o que a gente consegue enxergar aqui, ó? A quantidade de fases ou passadas que a gente vai ter para esse algoritmo é fixa, dado a quantidade de elementos que eu quero ordenar.
E quantas comparações eu vou fazer a cada fase? Depende. Na primeira fase, vai ser o meu N menos 1. Na segunda fase, N menos 2. Na terceira fase, N menos 3. Até que eu chegue na minha última fase. Mais uma vez, por que a gente está preocupando em fazendo esse estudo com quantas comparações eu estou fazendo? Porque isso está diretamente relacionado ao esforço necessário para resolver o meu problema. Aí o que a gente vai fazer? Agora é a parte da implementação. Eu falei que eu não ia fazer hoje. Na próxima aula, que vai ser na quinta-feira, como eu falei, das 6 às 7, eu vou gravar a aula. Quem quiser entrar, eu vou mandar o link para quem quiser entrar, normal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais direto aqui, eu vou gravar. Primeiro, eu vou fazer a gravação do código, e aí quem quiser ir fazendo junto, quem quiser entrar na quinta, pode ir fazendo junto. Vou disponibilizar para todo mundo, e é importante que todo mundo consiga pegar o material depois, a videoaula, assistir ela, desenvolver o código, entender o código juntos. Por quê? Porque depois, na próxima semana, eu não vou passar a implementação de novo. Tiro dúvida, se precisar qualquer tipo de apoio, beleza. Mas aí a gente já passa para outros algoritmos para que porque senão a gente não vai conseguir dar o andamento necessário. Beleza, pessoal? Deu para entender? Alguma dúvida? Tudo suave por enquanto? Então, na quinta-feira, a gente faz a implementação. Como falei, quem quiser entrar, puder entrar. Eu vou mandar o link. Quem não puder entrar, tranquilo também, sem problema nenhum. Então, pessoal, até mais. Até na quinta-feira ou até na semana que vem aí. Abraço. Precisando de qualquer coisa, é só chamar.